Olá, meus irmãos, na comunidade espírita Nova Era. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço aí para todo o corpo diretivo, para todos que colaboram aí com esta casa, no intuito de fazer com que a gente possa conhecer mais profundamente e vivenciar, principalmente, que é o que mais estamos precisando nos dias atuais, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos iniciar aqui com a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, em busca e ao encontro do meigo, terno e doce Rabi da Galileia, o Mestre Jesus. E com ele, em nossa tela mental, vamos dizendo obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos reunidos em busca do esclarecimento, em busca da troca de ideias, para que possamos melhor compreender-te na sua imensa jornada esclarecedora que tenta nos trazer a consciência dos valores das coisas do Espírito. Abençoa-nos para que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações, para deixar que as tuas palavras adentrem o nosso ser e lá façam morada. Que a tua paz, a tua misericórdia possam nos acompanhar agora e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, eu sou Antônio Peroba. E aqueles que tiverem interesse, tem um canal no YouTube que a gente está fazendo aí uma programação. Quem quiser acompanhar, seja bem-vindo, né? Vamos então hoje falar sobre os trabalhadores da última hora. Eu costumava sempre brincar e falar que na realidade nós já estamos aqui pela hora extra, né? Já passamos da última hora e adentramos a hora extra. E precisamos realmente movimentar as nossas energias para compreender melhor aquilo que o nosso querido Mestre Jesus tentou nos colocar, tentou nos falar, para que a gente possa ter êxito no nosso projeto reencarnatório. Então eu vou, para que a gente possa relembrar a passagem, a parábola. Eu vou ler a parábola aqui, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 1, e que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário para cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum.
Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te, apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem encontra-se em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16, e também na parábola do festim de bodas, que é uma recomendação que o Evangelho faz para consultar essa parábola, também bem conhecida. Afinal de contas, todas as parábolas de Jesus trazem um conteúdo, trazem um ensinamento muito profundo que nem sempre nós conseguimos alcançar. Jesus, muito profundo no seu conhecimento, na sua evolução, veio ter conosco num momento que estávamos mais ignorantes do que somos hoje, né? Porque há 2000 anos atrás a gente estava ainda cegos, provavelmente a grande maioria de nós nem percebíamos esses valores da espiritualidade, né? Ou se percebíamos de forma distorcida. Imagine, Jesus vem àquela época para discursar para a maioria dos ignorantes, para a maioria daqueles que ainda cegos com relação à imortalidade da alma e a esses conceitos que hoje nós temos graças ao Consolador prometido, que é a nossa querida doutrina espírita. Então não se tinha essa visão, e hoje com essa visão ainda temos uma grande dificuldade de caminhar e de entender e de vivenciar esse grande projeto transformador que é o da nossa própria evolução. Imagine aquela época, a dificuldade era muito maior, e Jesus falava com aqueles homens ainda grosseiros, né? Os próprios apóstolos do Cristo eram pessoas que tinham uma certa dificuldade de entendê-lo no alcance, na profundidade da sua pregação. Jesus não teve facilidades, né? Sua equipe de apoio não era das mais qualificadas, né? Foi com o tempo sendo qualificado com o trabalho que ele fez, e os frutos foram maravilhosos, com certeza, a gente sabe disso, né? Mas essa parábola, ela traz algumas situações realmente muito interessantes, e eu tive o prazer de encontrar um material que a nossa querida Anete Guimarães, com a sua visão muito profunda na interpretação do Evangelho, na interpretação das temáticas espíritas, ela nos traz uma visão um pouco diferenciada do que a gente está acostumado a ver, mas é uma visão que realmente traz uma realidade muito profunda da nossa humanidade, que vive momentos de tantas dificuldades em função da sua dificuldade de crescer no aspecto moral, de entendimento dos valores que Jesus já pregava para a gente à sua época, né? E traz aqui uma colocação, uma frase de Brôncio, que diz o seguinte: a verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver essas terras com novos olhos, né? Ou seja, analisar mais profundamente este processo destas falas e buscar o fundo que contempla essa questão, né? Dentro da parábola a gente encontra uma condição de relação comercial entre aqueles que Jesus vai, que é ele, né? O dono da vinha, Deus, na realidade, o dono da vinha, que vai em busca daquelas pessoas para poder dar o seu trabalho, que era um aspecto muito comum naquela época. Aliás, até pouco tempo atrás, eu não sei se isso ainda funciona. Aqui nós temos pessoas que se denominavam de chapa, que ficavam à beira da rodovia esperando os caminhões chegarem para poder prestar, né, o seu serviço, descarregando esses caminhões aonde eles
estivessem, onde eles fossem, né, fazer as entregas. Então, era muito interessante esse aspecto e devia ser algo bem próximo disso. As pessoas ficavam numa praça, lá na época de Jesus, aguardando que alguém fosse contratá-los para poder trabalhar. E aí esse dono da vinha vai, algumas vezes, inclusive já no final do dia, faltando uma hora, e arrecada esses trabalhadores. Por quê? Porque ele diz que estava em busca de acolher aqueles que precisavam do trabalho, né? Então ele vai na primeira hora, leva esses trabalhadores, depois volta, e cada vez que ele volta, ele está trazendo um alento para aqueles que lá estavam, né? Na realidade, ele estava facilitando a vida daqueles que lá estavam. Por quê? Porque aqueles que lá estavam iriam ser agraciados, né, com uma ajuda, com maior condição de fazer com que as pessoas trabalhassem com um menor esforço. À medida em que ele ia trazendo mais gente, ele ia facilitando a vida daqueles que lá estavam, né? E isso fazia com que o trabalho fosse menos desgastante, né? Então Jesus vai fazendo aliás, o dono da vinha vai fazendo esse trabalho, Jesus vai fazendo a narrativa, que vai trazendo, né, pessoas no transcorrer do dia. E, para a surpresa, né, daqueles que já estavam no final do dia, né, ele, quando vai fazer o pagamento, é bem interessante que ele manda chamar, né, os que chegaram por último, né? Então ele poderia ter pago primeiro aqueles que chegaram primeiro, mas não, escolheu pagar aqueles que chegaram por último. É lógico que tudo isso tem um sentido de esclarecimento, tem tudo isso um sentido para que a gente possa perceber o real valor disso, né? E ele começa a pagar exatamente o mesmo que ele havia combinado com os trabalhadores da primeira hora, que passaram a pensar que iriam ganhar mais em função daqueles que chegaram por último estarem recebendo o mesmo valor, a mesma quantidade de dinheiro. Então, quando chega a vez deles, se surpreendem, né, e recebem o mesmo valor que os últimos, né, que chegaram já no final do dia. E aí fica aquela movimentação, aquela agitação, né, em função da situação. A pergunta se você estivesse lá no lugar deles, você ficaria satisfeito com esse tipo de pagamento que foi feito, que você trabalhou muito mais do que aquele que chegou na última hora e recebeu o mesmo valor? Você ficaria satisfeito ou não? Essa é uma pergunta bem interessante, né? E por que a maioria ficaria insatisfeita, né? É uma pergunta também a se questionar, porque com certeza a maioria não ficou feliz de estar recebendo a mesma coisa e ter trabalhado muito mais. Mas olha que interessante, né? O que foi acertado? O que foi acertado foi o valor que foi pago, né? Me recordo muito desses processos de crise econômica pelo qual passamos, em que as pessoas, no momento da grande dificuldade, da grande crise, saem em busca do trabalho. E quando vão em busca do trabalho, estão dispostas a tudo para ter aquele rendimento que é acertado antecipadamente. Estão dispostos a se doarem, a fazer hora extra, a ficar até mais tarde, a fazer tudo, né? Aí, com o passar do tempo, que a pessoa vai se habituando dentro do contexto do trabalho, do local, das pessoas, ela vai começando a relaxar e a acreditar que aquele pagamento que ela aceitou, que lhe foi benéfico, porque havia uma necessidade, já não é tão bom. Com o passar do tempo, ela já se julga sendo explorada, e por aí afora a coisa caminha, né? E aí vamos em frente, porque do ser humano ainda esses
hábitos, né, de modificar o seu contexto, de modificar a sua negociação que foi feita inicialmente. É a mesma coisa quando a pessoa, esse sentimento é a mesma coisa quando a pessoa compra um carro novo, né? E aí ela fica toda feliz da vida com aquele carro, aquele cheirinho característico. Quem teve carro novo sabe disso, né? E aquela emoção, é um prazer, é um sonho realizado que se concretiza. Aí a pessoa está lá curtindo o seu carro novo quando percebe que seu vizinho chega com um carro novo, muito melhor, muito mais sofisticado, né, que o dele, e que comprou pelo mesmo valor que ele comprou dele. Aí sabe o que acontece, minha gente? Normalmente a pessoa que está lá com seu carro novo, cheirinho de novo, tudo maravilhoso, né? Ele fica extremamente chateado e aí ele vai, né, para sua casa, não curte seu carro, não curte a satisfação de estar vivenciando aquela circunstância que nem todos poderiam usufruir, né? Mas ao invés de exaltar aquilo que está de bom, ele prefere vislumbrar aquilo que ele não conseguiu ou aquilo que o outro conseguiu, né? É uma situação muito desagradável que a gente dá o nome de inveja. Inveja, eu estou num aprendizado com relação à inveja grande. Esse é o segundo grande aprendizado. O primeiro foi porque o meu conceito de inveja era você querer ter a mesma coisa que eu tenho, né? Então a pessoa tem determinado bem, determinado valor, né? E aí você deseja ter aquele valor também, ou aquele bem, né? Quem não gostaria de ser Chico, né? Nós espíritas, quem não gostaria de ser Divaldo, né? A gente gostaria, a gente, certo ponto, na minha concepção, era inveja isso, você querer ser, apesar que a gente ainda não está no mesmo nível de evolução, de conhecimento, de esforço, principalmente, né, de esforço para poder chegar lá. Então, para mim, isso era inveja. Aí, quando eu fiz a descoberta que, na realidade, inveja é algo bem pior que isso, né? Inveja, na realidade, não é você querer ter o que o outro tem, é você querer que ele não tenha, né? Então, é realmente trágico, é uma situação complicada. E essa visão da Anete Guimarães me deixou com um outro conhecimento mais profundo dessa questão, não só da parábola, mas também da questão da inveja em si, né? Que é algo tão profundo, que é algo tão complexo, que 3 centros de pesquisa se reuniram algum tempo atrás, para estudar essa situação. Por que dessa insatisfação como proprietário do carro, que poderia estar curtindo, né, o seu carro, poderia estar curtindo a possibilidade de estar com esse veículo novo, e ao invés disso fica chateado porque alguém conseguiu um carro melhor, né, pelo mesmo preço. Então ele se sente diminuído, se sente infeliz com essa situação, né? Aí o que acontece, né? Esses institutos de pesquisa, um no Japão, um na Holanda e outro na Alemanha, foram buscar se aprofundar nesse conhecimento, tentar descobrir o que é a inveja. E nessas pesquisas, né, eles conseguiram encontrar uma explicação, um diagnóstico de que na realidade a inveja é uma doença, não é só um sentimento, não é só um desejo, não, ela é uma doença que pode acarretar sérios danos ao seu portador, né? E um dos pesquisadores que a gente cita, o japonês, o Takahashi, né? Ele diz que a inveja e a dor estão ali bem próximos na região cerebral. Então eles estão ali
próximo. Então, quer dizer, a pessoa que sente inveja, ela acaba acionando o mecanismo da dor. E também se encontra, né, dependendo do nível de inveja que a pessoa carrega, ela pode chegar ao nível de agressividade. E aí, para satisfazer, para ele poder, né, satisfazer aquele sentido, para poder eliminar aquela situação desagradável que a inveja traz, ele quer buscar o quê? Ele quer buscar o responsável por aquilo, né? O responsável que está causando dor para ele, porque o invejoso, ele sente uma dor imensa em relação aos seus objetivos. Ele acaba, né, sentindo aquela visão de que não conseguiu, que não atingiu o seu objetivo, que foi passado para trás por algo ou por alguém, né? Então traz aquela sensação de insatisfação, né? E aí ele, com esse processo, ele acaba, né, tendo o término da satisfação, porque quando ele compra o carro novo, ele está feliz da vida por ter conseguido adquirir esse bem, não é? Mas aí, quando ele vê que o vizinho dele conseguiu um carro muito melhor que o dele, por uma condição muito inferior, ele acaba se sentindo entristecido. E aquele prazer pela compra do carro, né, se transforma em dor, que pode levar, inclusive, à agressividade, porque ele fica querendo ter a mesma condição que o outro teve. E como não pode ter isso, fica realmente perdendo um prazer por ter aquele bem. E ele se recolhe, e aí ele se vira uma pessoa introspectiva, né? Porque ele perde totalmente o prazer por todas as vitórias que ele consegue. Porque, veja bem, é impossível a gente ter sempre o melhor, a gente está sempre à frente de tudo e de todos. Isso não existe. O nível da nossa evolução aqui nesta humanidade, aqui nesse planeta de provas e expiações, está ligado às nossas necessidades, aos nossos projetos. Então cada um tem o seu problema, o seu foco central para trabalhar e modificar aqui neste planeta. Então ninguém vai passar incólume pelas dificuldades do caminhar. Chico teve, Divaldo tem, as Mancheias, né? Madre Teresa de Calcutá, Mandus, todos aqueles que trabalham no bem têm dificuldades, né? Todo mundo tem alguma coisa para reajustar, né? Para fazer, né, com que a gente possa superar as dificuldades que traz do passado reencarnatório, né? Então ninguém está isento aqui, ninguém é plenamente feliz. Todos nós temos os nossos sabores e estamos justamente aqui para poder aprender a trabalhar com esses sabores, a tentar tratar, né, a nossa criança ferida, que não está localizada apenas e tão somente na nossa infância, né? Eu assisto muito o Tadashi, né, Kadomoto, que ele faz a meditação sempre 6 horas da manhã pelo Instagram e à noite também 21h45. E agora ele vem trabalhando essa questão da criança ferida. Eu tinha uma ideia de que a criança ferida estava associada àqueles fatos da infância, mas não é real. A gente pode ter esse processo mesmo na fase adulta, né? Então aquela nossa insatisfação com alguma coisa ou algo que fica mal resolvido, né? Às vezes é alguma infantilidade da nossa parte, que não aprendemos ainda a ficar adultos e a entender esses processos de dificuldade, de dor pelo qual passamos e que são necessários à nossa evolução, né? Então,
esse personagem aí que está infeliz, e vejam bem, não percam o contexto da parábola, porque nós estamos dentro do contexto da parábola, né? Que houve aquela rejeição, a insatisfação pelo pagamento para os que ficaram, né? Para o final, igualando esse pagamento àqueles que iniciaram na primeira hora do dia e que trabalharam mais, sacrificaram mais, mas que receberam exatamente aquilo que havia sido prometido, né? Então, é um fato de que há uma insatisfação infundada, ou seja, eu não quero, né, que o outro ganhe o mesmo que eu. Por que isso? Né? Por quê? Né? Por que eu não quero? Porque eu sou melhor. Né? Tem uma historinha muito interessante, que é a historinha da serpente e do vagalume. Né? Então, o vagalume estava passeando pela floresta quando, de repente, se depara com uma serpente. E a serpente começa a persegui-lo. Né? E aí começa a perseguir o vagalume tentando fugir, até que chega um determinado momento que ele vê que não há como ele empreender fuga, e aí ele pergunta a ela se pode fazer algumas observações, se ele pode fazer algumas perguntas, né? E ela diz, tudo bem, pode fazer, né? E aí o vagalume pergunta para a serpente, eu faço parte da sua cadeia alimentar? E ela responde que não. E ele continua fazendo as suas perguntas e diz a ela, eu já lhe fiz algum mal, alguma coisa que lhe prejudicou? Ela responde, não, você nunca me fez nada, né? Aí ele fala, e por que você quer me comer? Né? Aí ela virou para ele e disse, porque você brilha. Que resposta, né? Porque você brilha, então não posso permitir que você continue distribuindo o seu brilho enquanto eu estou apagado, né? Aí a gente lembra aquela história, né, do nosso querido Figer, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira lá no Rio de Janeiro e que fez uma psicografia através de Chico sob o pseudônimo, né, de Irmão Jacó. Voltei, um título fantástico, um livro maravilhoso em que ele narra a história dele do regresso que ele teve para o plano espiritual, né? Que ele chega lá apagado, ele encontra seus amigos luminosos, então ele sente aquela ânsia, como é que pode, né? Eu não tenho, fiz tanto. Às vezes a gente acha que fez tanto aqui neste planeta, e quando a gente volta para o plano espiritual a gente vê que não estávamos com tanta razão, né, naquilo que a gente achou que fez, que não foi suficiente, que não conseguimos entender, interpretar bem qual era a proposta, né? Tanto é que tem um hospital, né, lá no plano espiritual que recebe justamente os espíritas que voltaram e que quando chegam lá se apercebem, né, de que a realidade que eles vivenciaram é diferente daquela proposta que foi feita junto ao plano espiritual. E todos nós estamos sujeitos a isso, a gente precisa entender, né? A gente precisa cultivar a humildade, né, para poder entender que ainda somos muito falíveis, né? Extremamente falíveis e que estamos sujeitos aos erros, aos tropeços, às quedas do nosso caminhar, que a gente precisa efetivamente entender melhor esses aspectos que Jesus nos propõe para a gente ir se modificando, para a gente ir trabalhando o nosso dia a dia dentro da nossa esfera, dentro do nosso círculo familiar principalmente, que é onde a gente vai fazer os primeiros reencontros, os primeiros acertos tão necessários para o nosso projeto de evolução. É o Hospital Esperança que está lá do outro lado, e André Luiz também, nos seus livros Missionários da Luz, nos relata, né, reuniões que os espíritas têm no plano espiritual e que numa terapia de grupo eles vão relatando uns aos outros aquela condição
de que por que faliram, né? Fali porque da vaidade, por causa do orgulho, por causa de vícios, por causa da sensualidade, enfim, são vários os aspectos que levam, né, as pessoas a falirem nas suas missões. Por isso a gente ainda está tanto tempo aqui encarnando e reencarnando neste plano de provas e expiações, e depende de nós, evidentemente, né, fazer esse trabalho, né, fazer essa caminhada para que a gente possa ir se melhorando e modificando o nosso proceder durante a existência corpórea, que os bons amigos espíritos sabem que não é muito fácil, né? Mas esse nosso irmão, né, que sente esse tipo de doença, né, essa doença que nos toma, né, que é a inveja, ele acaba matando a sua própria felicidade e alegria de viver, né? E ele vai em busca de agredir aquele que consegue aquilo que ele gostaria de ter, porque o outro acaba se tornando, segundo ele, evidentemente, a motivação da dor que ele carrega, né? E aí vai podendo chegar, inclusive, à depressão. Vejam vocês a consequência, né, que pode levar a pessoa pela perda do prazer que ela tem, e como uma maneira de se punir dentro desse projeto. A questão do auto-perdão é muito importante, porque nós temos hoje, nesse momento que estamos vivendo, enquanto espíritas, uma consciência diferente daquela que a gente tinha há 15, 20 anos atrás, a menos que você tenha nascido já dentro de uma família espírita, né? Não foi o meu caso, e a gente vai construindo aos poucos esses conceitos do espiritismo, vai tomando conhecimento, uns com mais rapidez, outros com mais vagar, mas até lá, até a gente estar pleno, né? Pleno a gente não vai estar nunca, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre adquirindo aprendizado. Então a gente vai, com o passar do tempo, buscando esse aprendizado, e através desse aprendizado as transformações necessárias. Então a grande maioria de nós hoje não age como agia há 10, 15, 20 anos atrás, né? Muitos de nós inclusive gostaríamos de retornar o que não é possível e refazer essa trajetória, mas se a gente retornasse, a gente não ia conseguir mudar aquilo que a gente fez, porque aquilo que a gente fez era o que a gente conseguia fazer naquela época, né? Nós não tínhamos conhecimento que temos hoje, e hoje ainda iremos fazer muitas coisas que amanhã talvez venham trazer um certo arrependimento, porque amanhã teremos mais conhecimento, mais vivência do que temos hoje. Então é natural errarmos ainda, né? Mas precisamos praticar a vivência da humildade para poder entender que esses erros fazem parte do nosso contexto de evolução, que são as experiências que a gente está tendo para poder, né, superar as nossas dificuldades. E nessas pesquisas que eu comentei com vocês, os cientistas chegaram à conclusão de que este processo da inveja, ele aumenta a produção da ocitoxina, né, que vai fazendo com que a pessoa se torne mais agressiva. Olha que interessante, né? Então, ela vai fazendo com que a pessoa vá linkando a inveja à agressividade. E quanto mais invejosa ela é, mais produção de ocitoxina ela vai fazendo, né? E aí vai, aliás, é ocitonina, e aí ela vai fazendo com que ela tenha cada vez mais agressividade neste processo. E ao mesmo tempo ela inibe a produção da serotonina, que é um dos, né, hormônios naturais, né, os neurotransmissores que nós carregamos alguns
Dentre esses, nós temos 3 aí que são bem conhecidos, né? E eles funcionam como algumas peças do carro funcionam. Por exemplo, a noradrenalina, que funciona como um acelerador. Então, determina a nossa vontade em fazer determinadas coisas, né? Muita gente percebe a depressão como aquele estado em que a pessoa fica imobilizada, como ela fica ali impotente para fazer alguma coisa. Mas nem sempre é assim, nem sempre a depressão funciona nesse aspecto, né? Isso tudo causado pela inveja, né? Que é o desejo de fazer com que o outro não tenha aquilo que ele está tendo, que aquilo seja só para nós, né? Que a gente se julga melhor do que o outro, né? Porque ainda somos muito orgulhosos. Então, a serotonina, aliás, a noradrenalina, ela tem essa função de despertar essa vontade. Às vezes a pessoa tem consciência das coisas, mas não consegue executar, porque está faltando a noradrenalina funcionar. O nosso freio seria a dopamina, né, que vai dar um controle, que vai dar um equilíbrio neste processo, porque a gente não pode nem ir tão acelerado e nem tão devagar. O ponto de equilíbrio é o ideal. Então, a dopamina vai, né, fazer este processo de controlar ali a aceleração ou soltar. E a serotonina, né, que vai fazer o papel da embreagem no carro, né? Então, ela vai poder facilitar que a gente ponha mais força, que a gente ponha, né, o prazer, a alegria, a satisfação de fazer as coisas. Por exemplo, a alimentação. Se a gente não tiver serotonina, né, a gente não consegue se alimentar direito, porque perde o sabor. O que dá o desejo da gente se alimentar, o que? É o prazer, é aquele sabor, né? Assim como o sexo tem a satisfação, o prazer, que vai fazer com que se multipliquem, né, as possibilidades reencarnatórias, a lei da reprodução aplicada, né, no nosso dia a dia. E isso a gente faz por quê? Pela satisfação, pelo prazer do sexo, né? Então, tudo aquilo que a gente faz prazerosamente, nós nos dedicamos mais, a gente tem mais alegria, porque quando a gente não tem a serotonina, a gente fica quer dizer, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou levantar? Por que eu vou tomar banho? Ah, tá, vou tomar banho porque senão eu fico cheirando mal, mas eu não vou pentear o cabelo, eu não vou, enfim, fazer outras coisas para que eu fique melhor, porque a minha motivação, o meu desejo, a minha vontade é extremamente reduzida, né? E a depressão, né, da serotonina, né, a sua falta, leva a uma depressão que pode levar, inclusive, ao suicídio. Inclusive, um dos principais motivos do suicídio a falta da serotonina, né? Então a pessoa vai perdendo a motivação, vai se deixando levar, a falta de perdão, né? Tudo isso oriundo também da inveja. Lógico que existem outros fatores que podem levar a essa condição, mas a inveja é uma doença grave, muito grave, que pode fazer com que esse aumento de ocitocina, né, que é a causa da inveja, leve a essa condição. E nós vemos isso em todos os aspectos da nossa sociedade, inclusive no nosso meio espírita, né, onde as pessoas às vezes ficam questionando. Chega alguém no centro, né, algum novato, e aí de repente ele tem uma capacidade, tem uma competência, tem um estudo, tem já uma bagagem maior do que as outras pessoas, e às vezes as pessoas despertam esse desejo, essa inveja, né? Por que ele chegou? Por que ele está fazendo? Por que está nesse lugar de destaque? Na realidade, ele chegou ali, ele apenas se destacou, ele não está tirando lugar de ninguém, ele está abrindo o espaço dele, né? Mas como ele está brilhando, né, aí a pessoa
acredita que está tendo alguma perda, porque não sou eu que estou nesse lugar, porque eu tenho que receber o mesmo salário se eu trabalhei mais horas, se eu já estou aqui há tanto tempo. Mas eu estou aqui há tanto tempo, mas eu não consigo produzir a mesma coisa que ele. É como a história, né, de um empresário que recebeu um funcionário que foi se queixar do salário. Falou, olha, senhor Roberto, eu estou aqui há 10 anos. O senhor contratou o Antônio, que está aqui há 6 meses. E ele está com um salário muito maior que o meu. Como é que pode ser isso? Aí o diretor da empresa falou, tá certo. Foi bom você ter vindo aqui, né? Foi bom você ter vindo aqui porque eu estou com um problema, eu queria que você me ajudasse a resolver, né? E aí depois a gente conversa sobre isso. Então, olha, faça um favor para mim, eu estou pensando em dar sobremesa para os funcionários que almoçam aqui, né? Aí eu queria que você fosse, ali tem uma barraquinha de frutas, né, aqui perto da fábrica, e veja lá quanto ele está cobrando o melão para a gente dar de sobremesa para os funcionários. Tudo bem. Passou um tempo razoável lá, uma meia hora, ele voltou. Aí ele falou, o diretor perguntou para ele, então, você conseguiu ver lá se tinha melão? Ele falou, olha, ele tem sim, viu? E custa R$2 o melão. Tá certo. E você viu lá se ele tem a quantidade? Ah, isso eu não perguntei não. Se ele tem a quantidade para atender a todos os funcionários, não perguntei. Falou, tá bom. Então faz o seguinte, ó, senta um pouquinho aí, que a gente já conversa. E aí chamou o Antônio, que é o funcionário mais novo, né? E ele falou, Antônio, estamos aqui querendo dar sobremesa e para os funcionários que almoçam aqui, e no caso seria uma fruta. Você poderia ver ali na barraca de frutas ali se ele tem melão e trazer essa situação para a gente? Ah, pois não. Tá bom. Aí em 20 minutos ele retornou. Falou, olha, patrão, ele tem melão, né, custa R$2, né, e ele tem quantidade suficiente para atender aos nossos funcionários. Mas ele tem também manga em quantidade, tem laranja e tem bananas. Então, se o senhor não quiser melão, poderá escolher uma outra fruta, né? Inclusive, eu conversei com ele com uma grande quantidade, consegui já um desconto de 20% sobre o valor das frutas. E já deixei feito uma reserva, porque aí, se o senhor quiser, é só a gente ir lá e comprar as frutas. E aí o diretor da empresa falou, tá certo, então tá bom. Obrigado e qualquer coisa eu lhe aviso. E aí virou para o outro funcionário que estava lá pedindo, querendo aumento, perguntou a ele, mas estávamos falando sobre o que mesmo? Aí ele virou e falou, não é nada não, eu já estou indo embora, vou assumir meu posto. Né? Então, isso é bem um relato do que ocorre, né, com a gente, até no nosso meio. Né? Às vezes a pessoa tem uma bagagem, tem uma competência, tem uma habilidade maior do que a nossa, né? E a gente não quer aceitar, apesar de não estar nos prejudicando, mas aí é a inveja que chega. E o mais importante de todo esse processo, gente, é que a gente possa admitir, assim como fazem os alcoólatras anônimos, né, que eles têm um grande projeto lá de 12 passos, e nesses 12 passos, para que a pessoa possa se propor a cura, ela tem que admitir que ela é alcoólatra. Então, para a gente curar os nossos vícios, os nossos erros, em primeiro lugar a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que admitir, olha, eu sou invejoso, olha, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, e só assim a gente vai poder partir para dar o passo seguinte, para poder buscar a cura, buscar a transformação,
né, que a gente precisa, porque caso contrário, sem admitir essa nossa realidade, que pode ser aquela realidade que a gente não quer, né, mas que a gente precisa descobrir dentro de nós, porque é o primeiro passo essencial, é fazer a descoberta de que eu ainda possuo esses apegos, esses vícios, que são naturais do nosso planeta ainda. Né? Por isso que nós estamos aqui. A gente precisa ter consciência para transformar, para ver esse lado sombra que ainda carregamos e acolher essa sombra, acolher essa criança ferida, entender por que ela é assim, por que ela quer uma condição diferenciada, porque ela quer ser melhor que o outro. Então a gente precisa trabalhar isso, principalmente no mundo em que a gente vive, numa condição em que as redes sociais estão aí bombando, como dizem, né? Que as pessoas estão se expondo cada vez mais nesse processo de rede social, de estar demonstrando, na maioria das vezes, aquilo que não tem, né? Aquilo que não é. Então é muito complexo isso. A gente precisa ter muito cuidado, porque há uma sintonia depreciativa de bater naquele que está fazendo alguma coisa, né? Outro dia desse eu estava lendo uma reportagem sobre aquela menina que fez a composição da música Trem Bala. É até interessante que ela falou que foi quase uma psicografia, né, a produção daquela música. E ela sofreu ataques na internet terríveis, imagine, até por ser homossexual, porque as colocações que ela traz através da letra da música dela incomodou muita gente, ao ponto de um dos seus possíveis críticos ter depreciado ela. Ela respondeu: olha, eu não vou, né, nem entrar no mérito dessa discussão com você, porque você deve estar passando por um momento de dificuldade, um momento ruim, então não vale a pena, e por isso, por essa dificuldade que você está passando, é que você está tentando me agredir. E aí, dito e feito, ele respondeu que realmente ele estava num mau momento. Mas as pessoas hoje tratam isso de uma forma muito negativa nessas redes sociais, com agressões, enfim, uma série de coisas que são realmente bem desagradáveis. É a falta do exercício da gratidão, né? É a falta do exercício do auto-amor. A gratidão porque nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de aqui estarmos encarnados e buscando nos melhorar, evoluir com a ajuda dos amigos espirituais que aqui se encontram nos amparando. Do auto-amor porque muitos de nós ainda não aprendeu a trabalhar a autoestima, ainda não aprendeu a trabalhar esse amor por nós mesmos, porque a gente precisa se amar. Jesus deixou isso bem claro quando ele sintetiza os mandamentos, e no segundo ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo. A gente só pode amar o próximo se a gente tiver amor em nós. Se a gente não se amar, como é que a gente vai amar o próximo? Como é que a gente vai amar o nosso semelhante? Então, precisamos fazer com que este estímulo do auto-amor, esse estímulo da gratidão por tudo que a gente tem, seja deflagrado, para que a gente possa trabalhar a ativação do nosso circuito empático, que a gente tem, que é a ativação do nosso lóbulo pré-frontal. A ciência já nos trouxe essa informação. Esse lóbulo pré-frontal vai nos levar a ativar a compaixão. E à medida que a gente ativa a compaixão, a gente vai eliminando a inveja. Porque quem tem compaixão não inveja o seu semelhante. Então a gente precisa tratar isso. A gente precisa ter essa percepção desse nosso Deus justo, desse nosso Deus amoroso, desse nosso Deus que quer ver a gente evoluir, que quer ver a gente cada vez melhor, ascendendo para outros patamares da nossa própria evolução. Então a gente precisa estar
consciente dessa situação, né, dessa grande amorosidade do Pai, que nos pede que Jesus venha até nós para nos mostrar qual é o caminho, para nos mostrar por onde a gente pode seguir para nos tornarmos seres melhores do que nós somos a cada dia que passa. Que a gente possa então fazer essa autoanálise da nossa própria existência, do nosso próprio ser e reconhecer quais são os verdadeiros sentimentos que nós trazemos, o que é que se passa na nossa intimidade, o que é que a gente está percebendo e que a gente já sabe que não é bom e que se faz necessário implementar uma mudança. Então ficamos por aqui. Espero que eu possa ter trazido algum esclarecimento para a gente refletir sobre tudo aquilo que a gente traz do conhecimento das falas de Jesus, né? Então vamos orar, vamos elevando novamente os nossos pensamentos ao alto e agradecendo a Jesus e pedindo que Ele permaneça conosco, que nos dê intuição, que continue enviando esses irmãos que nos trazem esclarecimento mais profundo e que nos ajudam também a despertar para os outros valores necessários à nossa evolução. Que a sua paz e a sua misericórdia possa então nos auxiliar nesta caminhada que estamos empreendendo rumo à evolução. E que o Mestre Jesus permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Gratidão pela sua atenção, pelo seu prestígio e muita luz no nosso caminhar. Que assim seja.